seguir no estudo dos crimes contra a administração. Só queria passar 2 avisos antes. Na próxima aula, então, só passando aqui alguns avisos, na quinta-feira, Karen, seja bem-vinda, Maria Júlia também, Jennifer, Arthur. Na quinta-feira, nós iremos fazer uma revisão, né? Então, na quinta-feira, eu quero fazer com vocês uma revisão, tragam as dúvidas para a gente revisar aqui os principais crimes, os principais pontos. É importante que façamos isso na próxima quinta-feira. Semana que vem é a prova, só renovando aí, já avisei algumas vezes, mas a matéria, essa matéria aí do artigo 312 ao 334A, né, essa é a matéria da prova, nós não teremos aula aqui, tá? Então eu não vou nem abrir aqui a nossa sala de aula. Esses dias são dedicados, na semana que vem, dia 16 e dia 18, a que vocês façam as provas, tá? Bom dia, Sara, seja bem-vindo. Então, na terça-feira, a primeira chamada. Quem não puder fazer a primeira chamada, faz a segunda chamada. Qual é a diferença? A primeira chamada é um pouco mais fácil e tem questões que são objetivas e subjetivas. Já a segunda chamada, ela vai ter questões só subjetivas. Então, a gente tem aí questões só subjetivas na segunda chamada. Então, deixa eu passar de novo aqui, Marcos, que eu tinha colocado já aqui, mas você, veja só. Eu já avisei algumas vezes, mas sempre é bom avisar novamente. Então, primeira chamada é na terça-feira, né, dia 16, e a segunda chamada é na quinta-feira, dia 18. A partir das 7h30, ou seja, do início aqui da nossa aula, ela já vai estar disponível lá no AVA, tá certo? Na quinta-feira eu vou mostrar exatamente onde é que ela está. Então, a partir das 7h30 da manhã, ela estará disponível e vocês terão aí até as 10h30 para baixar a prova, resolve a prova e encaminha de novo a prova. Uma informação importante, ela deve ser em formato PDF, né? Então, é importante isso, ou seja, a prova ela vai estar lá no arquivo .doc, eu coloquei em .doc para ser mais fácil para vocês acessarem a prova, né, e editarem a prova, mas para que você envie novamente, tem que ser enviado em arquivo .pdf. O sistema só aceitará, ele está ajustado para aceitar somente na modalidade de arquivo .pdf, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão. Semana que vem, a prova. Lembrando, na semana que vem, nós não teremos aula aqui. Qualquer problema que vocês tenham durante a prova, me encaminhem mensagem pelo nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Eu vou estar muito atento ao grupo de WhatsApp. Então, qualquer problema que vocês eventualmente tenham, me encaminhem por lá para que eu possa ajudá-los
no que for necessário, tá? Só uma coisa, professor. Pois não. É só para falar para o pessoal que, assim, esse negócio de converter para PDF não precisa baixar programa e tudo. No próprio Word, quando você É, bota salvar como, tem lá a extensão ponto .doc, ponto não sei, tem ponto PDF. Basta fazer isso, que ele já salva como PDF, vocês mandam. Não precisa ir atrás, ficar aperreado, de ir atrás de um programa, de alguma coisa, de um site que faça essa conversão. exatamente, obrigado, Caroline. Eu inclusive, na quinta-feira agora, quando eu for mostrar aqui no AVA onde é que vai estar a prova para vocês, eu até vou fazer uma simulação disso também, para que todo mundo veja. Não tem mistério, exatamente como a Caroline falou. Você baixa a prova no ponto .doc, tá certo? E quando for salvar, aí salvar como, aí ele te dá uma janelinha que você clica e você escolhe lá qual é a extensão que você quer salvar, dentre elas, .pdf, tá? Então, na quinta-feira, repito, tragam as dúvidas, é importante que a gente trabalhe em cima das dúvidas de vocês. Semana que vem a gente não vai ter aula aqui, eu não vou abrir aqui a sala, fica apenas para que vocês possam efetivamente se dedicar à prova. Quem fizer a primeira chamada na terça-feira, quinta-feira está liberado, né? E aí a gente se encontra na semana seguinte. Combinado? Eu repito, na quinta-feira eu vou voltar a falar da prova e também vou encaminhar todas essas instruções pelo nosso grupo de WhatsApp, mas já fica aí mais ou menos as informações para vocês, tá bom? Queridos, hoje nós vamos continuar com o estudo dos crimes contra a administração da justiça, né? E vamos ver aí do artigo 342 até o 346. O 342 e o 343, eles... Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. O 342 e o 343, eles dialogam entre si e eles tratarão da prova testemunhal. Veja o que é que nos diz aqui o artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Fátima, na quinta-feira eu farei uma revisão, tá? Então, veja o que nos diz aqui o artigo 342. Ele tipifica, né, ele vai tipificar como crime algumas condutas relacionadas a alguns atores do processo que têm algo em comum. O que esses atores têm em comum? Eles estão relacionados com a produção da prova e eu preciso efetivamente ter, dentro dessa estrutura do artigo 342, ou seja, essas pessoas que estão relacionadas à produção da prova, elas têm que ter uma confiabilidade do processo. Ou seja, eu tenho que gerar à testemunha, ao intérprete, ao tradutor, um espectro de confiabilidade. Em outras palavras, eu tenho que confiar naquilo que eles estão relatando, interferindo, interagindo com o processo, porque eles têm, repito, uma participação muito ativa, eles são protagonistas de primeiro momento em relação ao processo. Vamos analisar cada um deles. A testemunha, ela não apenas é um meio de prova, como ela é um dos principais meios de prova que nós temos no processo penal. Quando nós nos encontrarmos, se Deus quiser, lá em Processo Penal 2, para estudarmos as provas, nós vamos ver que o Código de Processo Penal delimita, define um cardápio bastante extenso de provas. Eu tenho a prova pericial, a prova documental, busca e apreensão, prova de testemunhal, e mesmo fora do Código de Processo Penal, nós temos aí um conjunto bastante significativo de provas. A prova de colaboração premiada, filtração de agentes policiais, interceptação telefônica, e por aí vai. Todas essas provas formam
um grande tecido de informações, que é sobre esse tecido que o juiz vai decidir o processo. No século passado, Roberto, quando eu estava na graduação, me ensinaram que havia uma hierarquia entre essas provas, né? Que eu tinha que observar uma certa hierarquização entre as provas. Eu aprendi que a prova pericial valia mais do que a prova documental, que valia mais do que a prova testemunhal. Na época era muito comum, inclusive, uma expressão extremamente grosseira de que a prova testemunhal ela era a prostituta das provas, o que era de uma grosseria tremenda, além de estar equivocado do ponto de vista técnico, porque não há nenhuma prova ensina. Eu tenho 2 turmas de processo penal 2, Roberto, uma agora no CD da manhã e outra no AB da noite, e eu tenho uma turma de processo penal 1 no horário EF da tarde. Então, tem um processo penal 2 de manhã, no horário CD, logo depois da aula de vocês, e tem uma turma no AB da noite. E processo penal 1 eu tenho no EF tarde. Então, veja, temos aqui, hoje, já superada essa hierarquia de provas, e a gente vai identificar que, na verdade, todas as provas são relevantes, todas as provas são extremamente importantes, dependendo do que o juiz queira, de alguma forma, provar em relação àquele fato. A prova testemunhal, a testemunha, ela tem uma característica muito especial. Ela tem um compromisso de falar e de falar a verdade. Então, a testemunha, né, ela terá um compromisso de falar e de falar a verdade. É diferente, e isso produz um efeito específico para o processo. No momento que aquela testemunha é ouvida na condição de testemunha, portanto, com a observância desses compromissos, o que ela fala, o que ela informa, o que ela traz para o processo, tem valor de prova. Então, a testemunha tem valor de prova, ela tem um valor probatório. Então, presume-se verdadeiro toda e qualquer declaração, presume-se verdadeira toda e qualquer declaração, toda e qualquer informação que a testemunha presta ao processo. Por quê? Porque como ela é uma prova essencial, uma prova, inclusive, muito utilizada, a maioria dos processos penais no Brasil são resolvidos através da prova testemunhal, ela vai ter uma relevância muito grande em relação a isso. Então, a prova testemunhal é uma prova muito relevante no cenário processual brasileiro. Daí porque a gente precisa gerar esse determinado nível de confiabilidade. O Código de Processo Penal vai nos dizer, Karen, Roberto e todos os outros, que existem algumas pessoas, isso está previsto, está no artigo 208 do CPP, ele vai definir que existem algumas pessoas sobre as quais eu irei dispensar esse compromisso. Então, existem algumas pessoas que eu dispensarei esse compromisso. São pessoas que têm um parentesco com o réu ou com a vítima. São pessoas que têm até 14 anos, ou seja, crianças e adolescentes até 14 anos, e pessoas com algum tipo de enfermidade mental. Então, existe na estrutura do Código de Processo Penal, Sara, exceções, né, a essa obrigatoriedade de prestar esse compromisso de falar e falar a verdade. Então, a regra é que quando eu sou ouvido na condição de testemunha, eu sou ouvido com o compromisso de falar e de falar a verdade. Essa é a regra. A exceção é que eu tenha efetivamente a dispensa desse compromisso.
E quando eu sou dispensado do compromisso, a consequência disso é que eu serei ouvido na condição de informante. Então, o que é um informante, Gabriel? É essa pessoa que o código, de forma expressa, dispensa de prestar o compromisso de falar a verdade. Basicamente, essas três categorias: menores de 14 anos, pessoas com enfermidade mental e parentes até o terceiro grau do réu. Tá? Então, o artigo 208 traz, Juliana, essas três categorias: pessoas até 14 anos, pessoas com algum tipo de enfermidade, deficiência mental e parentes do réu até o terceiro grau. Né? Então vejam aqui rapidinho o que é que nos diz o artigo 208 do Código de Processo Penal. Não se deferirá o compromisso, aqui alude o artigo 203, aquele compromisso de falar e de falar a verdade, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Essas pessoas, insisto, são esses parentes do réu até o terceiro grau. Então, qual é a dinâmica do processo que nós precisamos entender para bem entender aqui o crime definido no artigo 342? A regra é que quando eu sou indicado, listado, elencado ali como testemunha, eu tenho que prestar o compromisso. A regra, portanto, é que eu tenho que prestar o compromisso. Que compromisso? Falar e falar a verdade. Agora, existem pessoas, essas indicadas aí no artigo 208, que o Código de Processo Penal, de forma expressa, dispensa da prestação desse determinado compromisso. Essas pessoas estão dispensadas de prestar o compromisso. E aí, consequentemente, elas entrarão numa outra categoria, que é a categoria de informantes. E aí vocês vão me perguntar, Rafael, qual é a diferença de uma testemunha para um informante? A primeira é objetiva, né? A testemunha tem o compromisso de falar e de falar a verdade, ela não pode silenciar, ela não pode mentir. Já o informante não tem esse compromisso. O informante, portanto, não tem a obrigação de falar, ele fala se ele quiser, e aquilo que ele fala, veja, segunda diferença, não tem valor de prova. Aquilo que ele fala tem valor meramente de indício. O que é isso? É uma informação, mas não é uma informação que pode, por exemplo, sustentar uma condenação. Então, aqui a gente tem duas diferenças básicas entre a figura da testemunha e a figura do informante. A testemunha tem a obrigação de falar e de falar a verdade. A testemunha, portanto, tem uma obrigação processual. Ela nem pode silenciar sobre informação relevante ao fato e ela nem pode mentir. E se ela o fizer, ela está cometendo o crime aí do artigo 342. Veja, fazer afirmação falsa, ou seja, mentir, ou negar ou calar a verdade, ou seja, omitir. Então, se eu, como testemunha, portanto, compromissada de falar e de falar a verdade, eu me omitir ou eu mentir, a consequência é a prática do crime do artigo 342. Já o informante, aquele que não prestou esse compromisso, aquele que não tem essa obrigação, ele não praticará o crime do artigo 342. Esse é um dos pontos importantes desse artigo. Ou seja, eu estou dizendo, informante, não precisa prestar o compromisso, você está dispensado desse compromisso, e mesmo que você minta, mesmo que você omita alguma informação, você não responderá pelo crime do artigo 342. E por quê? Aqui, Roberto, é como se o próprio código dissesse o seguinte: eu não espero compromisso com a verdade dessa pessoa. Ou porque ela tem pouca idade, ou porque ela tem algum problema mental, ou porque ela tem algum tipo de vínculo com as partes que a impede de ser imparcial, de ser isenta.
Como é que eu vou obrigar, por exemplo, o pai do réu a falar alguma coisa sobre aquele fato? Como é que eu posso ter a palavra de uma criança de 8, 9, 10 anos como algo absoluto e que possa ser considerado uma verdade incontestável? Então, aqui o código ele separa. Ele diz, olha, testemunha, você tem a obrigação de falar a verdade. Se você faltar com essa obrigação, você comete crime. Agora, como você está falando com esse compromisso, o que você fala tem um peso diferente. Qual é o peso? Vale como prova. Aquilo ali tem um peso probatório. Ou seja, as declarações de uma testemunha, por eu ter prestado aquilo com esse compromisso, valem como prova e podem ser utilizadas como meio efetivo de fundamentação de uma decisão. Por outro lado, aquilo que um informante falar, aquilo que tiver declaração de um informante, como ele não prestou compromisso, ele não tem perigo de ser condenado, processado, acusado de falso testemunho. Eu não espero dele essa verdade. Agora, isso tem um peso para a prova. Aquelas informações, aquelas declarações que o informante traz, não valerão como prova. São meros indícios. Vão estar ali junto com os outros elementos, mas o juiz não pode, por exemplo, decidir com base nas palavras de apenas um informante. São úteis porque delas, Roberto, eu posso deduzir outra prova. Veja, Carol, eu posso ter ali numa declaração de informante uma determinada informação que leve o juiz a ouvir uma determinada testemunha ou produzir outra prova, mas ela em si não vale como prova. Então, para a gente comparar aqui, repito, de uma forma um pouco mais didática, a testemunha e o mero informante, a testemunha essa que prestou o compromisso, o informante não prestou o compromisso, é como se existisse aqui uma relação de ônus e bônus. A testemunha tem um ônus, ela tem que falar com um compromisso, e se ela mentir ou se ela silenciar, comete o crime de falso testemunho. Agora, qual é o bônus? O que ela fala vale como prova, tem um peso maior. Já o informante, ele vai ter um ônus e vai ter um bônus. Qual é o bônus? Ele não comete o crime de falso testemunho, mas ele tem um ônus aí. O que ele fala vale menos. Então, veja que eu perco por um lado e ganho por outro. Né? Pode perguntar, Roberto. Professor, eu acho que é de processo penal essa dúvida. A testemunha, ela é intimada ou é convidada? Não, ela é intimada. Ela tem um dever de colaborar com a justiça. Então, no momento em que ela é indicada ali como testemunha, ou pela acusação, ou pela defesa, ou o próprio juiz de ofício entende que é necessário ouvir aquela determinada pessoa, ela tem a obrigação de colaborar, portanto, ela tem a obrigação de vir a juízo, ela tem a obrigação, efetivamente, de prestar aí as informações, as declarações que ela tenha que prestar. Então, ela é obrigada realmente a comparecer, e ela é obrigada a falar, inclusive, com esse peso do compromisso. Né? Sara, não entendi, ela é obrigada ente, eu confesso que eu não entendi o ente, né? Deve ser alguma linguagem zapiana aí que eu não... Então. Então. Desculpa a vergonha que eu passei, eu não sabia, né? Ela é obrigada, Sara, exatamente. Então, ela é obrigada. Ela tem que prestar, então ela tem que vir a juízo, ela tem que prestar o compromisso e ela tem que falar aquilo que ela sabe. Por quê? Porque há um interesse maior aí em relação à administração da justiça, o interesse de produzir prova, o interesse de realmente colaborar com o processo. Então, não é, Roberto, uma opção, não é uma decisão, né? A gente vai ver lá no processo penal que apenas aos parentes do réu e da vítima eu posso eventualmente dispensar, porque eles têm uma proximidade muito grande com aquela determinada situação.
mas em geral, na hora que você é listado, é indicado ali como testemunha, você tem sim a obrigação efetiva de colaborar, né? E aí, só para fechar aqui, exatamente, Gabriel, você está sendo convidado, né, a vir e colaborar. Só para fechar ainda o artigo 342, a gente precisa entender que esse artigo não trata, repito, só da testemunha. Só para fechar essa ideia. Ele vai além, né? Ele fala aí de perito, de contador, de intérprete, de tradutor. Ou seja, ele está tratando da mesma forma, Roberto, todas as pessoas que, de alguma forma, têm esse dever de prestar informações ou de colaborar com essas informações de forma isenta. Imagina, Gabriel, que eu tenha, por exemplo, um intérprete, né? Eu estou ouvindo ali em interrogatório, né, um réu que é, por exemplo, búlgaro. O juiz não tem a obrigação, nem as partes, de falar o idioma do réu. Eu trago um intérprete. Aí imagina, por exemplo, Sara, que o juiz pergunta para o réu, através do intérprete, se ele praticou o fato. E o réu diz que não praticou o fato. Só que o intérprete, só para fazer a maldade, diz, juiz, ele está dizendo que praticou o fato. O está dizendo que foi ele mesmo. Veja a importância, a seriedade que deve ser feita essa tradução, essa interpretação, por exemplo, de um idioma, ou mesmo de uma pessoa que fala em Libras, né, ou que se comunica melhor em Libras. A gente tem aqui que dar a esse intérprete também esse dever de isenção, esse dever, efetivamente, de colaboração da forma mais isenta, mais precisa possível em relação a isso, né? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é que, por mais que a gente se refira ao 342 costumeiramente como um crime de falso testemunho, na verdade ele trabalha com outras ideias, né? Ele estende essa obrigação de colaboração isenta, de uma colaboração precisa, não apenas à testemunha, mas ao perito, ao contador, ao intérprete, ao tradutor. Tá? No parágrafo 1º, ele vai trazer aqui um aumento de pena, esse aqui é o parágrafo 1º do artigo 342, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então, nós temos aqui, efetivamente, uma graduação em relação ao parágrafo, ao caput, né? Então, aquela pena lá do caput, que é uma pena de 2 a 4 anos, ela vai ser aumentada no parágrafo 1º em 3 circunstâncias. Primeiro, se a testemunha recebeu algum dinheiro para mentir. Né? Então, se a testemunha, de alguma maneira, ou o intérprete, ou o perito, ou o contador, recebeu alguma grana, alguma vantagem financeira para mentir, para omitir aquela informação, para falsear a verdade, ele responde com esse aumento de pena do parágrafo 1º. Da mesma forma, Sara, eu terei esse aumento de pena se aquele testemunho, aquela prova testemunhal for produzida em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade de direito público. Então, ele aqui gradua a pena, aumentando a pena nessas circunstâncias. Quando houver suborno, quando houver a conduta for praticada no âmbito de um processo penal ou no âmbito de um processo civil que envolva, por exemplo, o Estado do Ceará, ou que envolva, por exemplo, a Prefeitura de Fortaleza, ou mesmo a União Federal, ele vai separar. Não, Caroline, não existe modalidade culposa. Aqui eu tenho que ter o dolo, ou seja, eu tenho um compromisso de falar e de falar a verdade. Esse compromisso ele é alertado de forma expressa
pelo juiz no momento em que vai tomar o depoimento daquela testemunha, e aí ele tem que ter aqui o dolo específico de omitir e, efetivamente, de mentir. Eu não admito aqui a modalidade culposa nesse crime. Ou eu agi dolosamente, ou eu não tenho o crime. Agora, o parágrafo 2º sim, é um crime, nesse caso, é um crime próprio e de mão própria, Roberto. Ele tanto é um crime próprio, porque ele exige do sujeito ativo uma característica especial, ser testemunha, ser perito, etc., como ele é um crime de mão própria, porque ele tem uma forma específica de ser praticado, ou seja, eu prestei o compromisso e eu omito uma informação, eu minto em relação àquilo. Muita atenção ao parágrafo 2º, muita atenção a esse parágrafo 2º, porque ele vai criar uma causa de extinção da punibilidade. Então, o parágrafo 2º, ele cria aí uma hipótese de extinção da punibilidade. O que é que ele diz? O fato deixa de ser punível antes da sentença, no processo em que, se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. O que é que ele está nos dizendo aqui? Ele está criando uma causa de extinção da punibilidade. Ele está criando aqui uma causa de extinção da punibilidade. O que é que ele está nos falando aqui no parágrafo 2º? Ele está dizendo, olha, é o seguinte, se aquela testemunha que mentiu ou omitiu a verdade volta ao processo, qual processo? Aquele em que ela atuou como testemunha, e se retrata da mentira, ou declara aquela informação que ela omitiu, extingue-se a punibilidade. Ela está se livrando do crime de falso testemunho. Esse parágrafo 2º, ele tem um objetivo muito específico: estimular essa conduta. Ele tem um objetivo muito próprio: estimular que eu me retrate. Por quê? Porque o maior interesse aqui, Karen, é a prova. O maior interesse aqui é produzir a melhor prova. O maior interesse é que eu possa ter a melhor prova para o processo. Então, se aquela testemunha foi ouvida durante aquele processo, mentiu ou omitiu a verdade, mas depois ela volta ao processo e diz, excelência, eu queria ser ouvida novamente. E aí a testemunha declara tudo que ela sabe, ou explica que mentiu, mas agora está falando a verdade, ela recebe aqui o benefício da extinção de punibilidade. A razão de ser disso, insisto, é efetivamente estimular esse arrependimento da testemunha, porque esse arrependimento, Gabriel, colaborará com a melhor prova no processo. Ou seja, o que interessa é efetivamente que eu tenha essa retratação feita para que eu possa ter uma melhor prova produzida. Agora vejam, duas coisas que são importantes. Primeira, isso tem que ser feito antes da sentença. Para quê? Para que ela possa influenciar na sentença. Depois que houve a sentença, aquela prova praticamente não tem mais nenhuma importância, ou não vai ter aí uma grande importância para mudar o contexto, para mudar o cenário daquela decisão. E ela tem que ser feita no processo em que eu atuei como testemunha. Não é no processo em que eu estou respondendo como réu por falso testemunho, não. Tá? Então, veja só. Imagina que eu sou réu de um processo. Eu sou réu de um processo por um crime qualquer. Naquele processo, né, a Sara foi ouvida como testemunha e a Sara mentiu. Ela responderá pelo crime de falso testemunho numa outra ação penal. Eu não vou misturar as ações, não. Essa ação, eu sou o réu. E ela foi ouvida como testemunha e ela mentiu ou ela omitiu. Ela será ouvida numa outra ação penal como ré. O processo em que ela é acusada será outro, com outro número, com outra tramitação. Mas
se antes da minha sentença, ou seja, antes da sentença, naquele determinado fato, daquele determinado processo, onde ela atuou como testemunha, ela volta ao processo e diz, excelência, eu queria realmente ser ouvido novamente. Eu queria que Vossa Excelência me ouvisse, porque agora eu vou declarar a verdade. Ela receberá, com base nisso, a extinção de punibilidade, e aí eu vou extinguir, eventualmente, aquele processo em que ela figura como um ré, ou se o processo não tiver sido iniciado, ele sequer vai ser proposto. Agora, o que é importante? Esses dois elementos. A retratação da testemunha tem que ser feita antes da sentença, e a retratação da testemunha tem que ser feita no processo em que ela foi ouvida como testemunha. Por quê? Porque é lá que interessa aquela prova, é lá que efetivamente aquela prova vai ter algum tipo de impacto positivo, vai ter algum tipo de reflexo para a construção desse determinado elemento. Está claro até aqui? Sobre o 342, alguma dúvida? Nós podemos enfrentar agora o 343. O 343, ele vai, Fabiana, dialogar com o 342. Né? Então, ele tem aqui um diálogo com o 342. Veja o que ele diz aí. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução e interpretação. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem. Veja que ele aqui estende, Roberto, a qualquer vantagem. A quem? Aquelas pessoas do artigo anterior. Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Para fazer a afirmação falsa, ou seja, para mentir, para negar ou calar a verdade, ou seja, para omitir uma informação. Então, veja, vocês devem se recordar que nós vimos agora há pouco, Gabriel, nós vimos agora, Samuel, no parágrafo anterior, no parágrafo 1º do artigo anterior, que eu tenho um aumento de pena se aquela testemunha recebe o que o artigo 342, parágrafo 1º, chama de suborno. Então, ele fala aí em suborno. Então, se a testemunha recebe esse suborno, ela tem um aumento de pena. Está no parágrafo 1º do artigo 342. Beleza, ótimo, maravilha. Tudo bem. Excelente. Mas quem subornou? Pratica que crime? Esse do artigo 343. Então, eu vou voltar para aquele exemplo anterior. Tá? Eu sou réu de um processo. Sara vai ser testemunha naquele processo. E eu ofereço uma vantagem para que a Sara ela venha a mentir. Eu ofereço aí uma vantagem para que a Sara venha a mentir. Show. Ofereci essa vantagem. Sara mente. Recebe aquela grana. Eu que ofereci a ela essa vantagem, quer seja o réu do processo, quer seja qualquer outra pessoa, responderei pelo artigo 343. Sara, que foi a testemunha que mentiu, responde pelo 342, parágrafo 1º. Aqui é mais um exemplo, dentre vários que nós já estudamos esse semestre, onde há um concurso de agentes, existe uma conexão, mas eles são separados no que diz respeito ao tratamento do tipo penal que eu vou aplicar. Ou seja, aquela pessoa que oferece a vantagem, aquela pessoa que promete a vantagem para a testemunha, ele responde pelo 343, enquanto que a testemunha responderá pelo 342. Antes de ouvir o Roberto, veja só que no parágrafo único do 343, ele trata aqui do mesmo aumento de pena que ele vai definir quando trabalha com o parágrafo 1º. Veja,
As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então, veja, aquele aumento de pena que ele define lá no parágrafo 1º do 342, ele reproduz aqui no parágrafo único do 343. Então, veja, vamos imaginar aqui, eu já respondo as perguntas de vocês. Primeira coisa, a testemunha que mentir, que omitir uma informação, ela pratica o 342, crime de falso testemunho. Agora, se eu percebo que ela mentiu ou que ela omitiu porque alguém prometeu, ofereceu ou entregou uma vantagem a ela, ela continua no 342, mas agora com o aumento de pena do parágrafo 1º. E quem ofereceu vai lá para o 343. Diga, Roberto. Professor, a redação aí da pena do 342 é uma dúvida só de forma. Tem lá, redação dada pela lei número 12.850 de 2013. Aí depois, entre parênteses, tem vigência. O que é que significa esse vigência aí? Esse vigência é só porque nesse site do Planalto, que é um site útil para a gente ver, ele sempre vai te dar essa opção. Se você clicar aí, ele vai te remeter para a lei que alterou, porque aquela lei, veja só, na hora que você clica, ele vai lá para o artigo 27, essa lei entra em vigor 45 dias, ou seja, quando a lei tem algum tipo de vacácio legis, ele vai colocar isso aí para te lembrar que a lei não entrou em vigor naquele determinado momento. Nesse caso aí, ela teve, né, uma vigência. Essa 12.850 é uma lei que a gente vai estar muito lá no processo penal, Roberto, porque é a lei de enfrentamento do crime organizado. Então, a lei que definiu o enfrentamento do crime organizado, ela alterou uma série de artigos do Código Penal. Ela alterou o 288, ela altera aqui o 342, ela alterou o 333. Então, ela altera alguns dispositivos, e aí ele sempre vai colocar essa vigência aí para que você tenha um acesso rápido e ver que a vigência não foi de forma imediata. Houve uma vacácio legis, que nesse caso aí foi de 45 dias. Tá? É por isso que eu pessoalmente, assim como você, Roberto, e sei que muitos outros, acabo usando muito esse site do Planalto, porque talvez seja o site mais atualizado aí de legislação no Brasil. Ele tem uma atualização bastante interessante em relação a isso. O Marcos pergunta o seguinte: professor, se a testemunha recebe o dinheiro, mas na hora de testemunhar não mente e nem omite informações, veja, aquele terceiro, Marcos, praticou o 343, porque veja que o 343 fala em oferecer. Na hora que ele oferece, o crime já se consumou, mas a testemunha não praticaria crime. Tá? E aqui é muito interessante a tua pergunta, porque a gente pode interpretar isso da seguinte maneira, Marcos. Ora, se o Código de Processo Penal está extinguindo a punibilidade no fato daquela testemunha ter mentido depois de ter se retratado, com mais propriedade ainda no caso dele sequer ter mentido. Então, a testemunha não teria qualquer tipo de crime, mas aquele que ofereceu, esse sim, tem realmente a prática do crime. Porque, de qualquer maneira, ele tentou colaborar ali com o descrédito da prova. Então, só para a gente fechar esses dois artigos, o 342 e o 343, que são os dois artigos mais importantes da aula de hoje. Eles são independentes, a testemunha pode praticar o crime de falso testemunho sem receber nenhum tipo de vantagem. Agora, se houver um terceiro, se existe aí um terceiro que efetivamente vai praticar o crime, se houver aí um terceiro que de alguma maneira pratica, se houver um terceiro que oferece a vantagem, aí ambos responderão por crime. Tá? Então, eu quero que vocês entendam, repito, só para a gente fechar essa ideia em relação a esses dois artigos, que eu posso ter sim, né, não há nenhum problema que eu tenha o 342 sem qualquer tipo de obrigatoriedade, né, não existe aí qualquer possibilidade de obrigatoriedade
em relação à existência, insisto, do 343, ou seja, o 343 ele não necessariamente precisa existir aqui para que nós tenhamos, né, essa prática do 342. São crimes, insisto, independentes entre si. Agora, em havendo, né, aí eu vou ter a dupla responsabilização. Tá? O 344 é um crime um pouco mais bruto, né, digamos assim, porque veja aí o que diz o 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou contra qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir no processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Muita atenção para a pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Né? O que nós vamos ter aqui? No artigo 344, nós vamos ter uma ação violenta ou ameaçadora contra o que ele chama de qualquer pessoa que funcione no processo. Então, se eu ameaço uma testemunha, veja que no artigo anterior, Sara, eu estava corrompendo uma testemunha. Aqui eu estou partindo para ameaça. Aqui eu estou partindo para violência. Então, se eu ameaço um perito, se eu ameaço uma testemunha, se eu ameaço um serventuário da justiça, se eu ameaço um oficial de justiça, visando, de alguma forma, prejudicar ali o andamento do processo, eu vou para o 344. Agora, muita atenção à pena. Eu tenho uma pena de 1 a 4 anos, mas, ele está deixando claro isso, mas a eventual pena pelo crime de violência. Então, vamos imaginar que um oficial de justiça vem a cumprir uma diligência, ou eu sei que ele vai cumprir uma diligência, ou um serventuário da justiça, ou a testemunha que vai ser ouvida. Eu vou lá e lesiono aquela testemunha. Eu lesiono aquela testemunha exatamente para que ela não fale, para que ela não seja ouvida, para que ela não compareça àquela determinada audiência. Eu respondo pelo 344 e respondo, por exemplo, pela lesão corporal que aquela determinada testemunha sofreu. Então, essa regrinha aí da pena do 344 é apenas para nos lembrar, de forma muito clara, que nós vamos ter, dentro dessa perspectiva, a dupla responsabilização. Tá? Então, se eu estou ameaçando, se eu estou empregando violência contra uma dessas pessoas aí, que de alguma maneira são relacionadas, têm um vínculo, atuam no processo. Eu quero insistir contra a autoridade, parte, e ele estende, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo. Então, ele é bastante amplo. Repito, entra aqui as autoridades, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, mas entram serventuários da justiça, entram informantes, entram testemunhas, entram peritos, intérpretes, tradutores, contadores, toda essa estrutura de pessoas, quer pertençam à estrutura da justiça, quer não, mas que de alguma forma interajam com o processo, podem configurar a prática aí do artigo 344. Também, Roberto, ou seja, no momento em que aquela advogada, por exemplo, imagina que eu estou ameaçando, Roberto, o advogado da parte contrária, né? Eu quero que ele convença aquela parte que ele está representando a celebrar um acordo que eu entendo que, de alguma maneira, me seria vantajoso. Também entra aí no 344. Então, toda essa gama, né, de pessoas que, de alguma maneira, vai ter essa estrutura. Está claro até aqui? Queridos, os 2 últimos artigos da aula de hoje, eles são artigos super interessantes, que normalmente, olha que interessante,
são artigos que são tratados como meios de defesa. Então, o mais normal aqui para o 345 e o 346 é que eu não tenha esses artigos como artigos em que a acusação te impõe. Normalmente, esses artigos são crimes, Samuel, em que a defesa diz, olha, eu não estou praticando crime tal, não, estou praticando 345. Olha, eu não estou praticando crime tal, não, estou praticando 346. Então, são artigos super interessantes, porque normalmente eles são definidos, insisto, como teses de defesa. Olha o que nos diz aí, né, os dois artigos. Primeiro, vamos trabalhar aqui com 345, e depois a redação aqui do 346. (345) Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Olha a expressão, fazer justiça com as próprias mãos. Gabriel, então, o que a parte está fazendo? A parte até teria direito a fazer aquilo, mas ela não pode fazer isso de forma direta. Vocês já estudaram lá na teoria geral do processo, ou vão estudar, já estudaram na ciência política, já estudaram no direito constitucional, que a jurisdição, a prestação da jurisdição, a declaração do direito, no caso concreto, é uma atribuição do Estado. O Estado tem um monopólio da jurisdição. Então, se eu tenho um direito meu violado, se eu tenho um direito meu que, de alguma maneira, ofendido, desrespeitado, o caminho que eu tenho é buscar o Estado, solicitar a intervenção da jurisdição estatal e que a jurisdição estatal resolva a questão. Eu não posso, efetivamente, ter uma ação direta, própria, para que o Estado venha a agir dessa maneira. Não. Ou seja, eu não posso substituir o Estado em relação a isso. A gente vai identificar isso tanto no 345 como no 346. Veja o que diz aí o 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro ou por determinação judicial ou convenção. A convenção é um acordo. Então imagina, por exemplo, que eu emprestei meu carro para o Roberto. Roberto não devolveu. Eu não posso, veja, o carro é meu. Eu tenho direito àquele carro. Mas eu não posso ir à casa dele, arrebentar o portão e tomar o carro à força. Que eu vá à justiça, que eu busque a justiça e que a justiça determine, olha, você tem direito à reintegração de posse, e ela vai lá na casa do Roberto e toma de volta aquele meu bem. Então, os dois artigos, o 345 e o 346, esses crimes de exercício arbitrário das próprias razões, lembram de que eu não posso, insisto, por meio próprio, resolver trazer para mim a promoção da verdade. Então, por exemplo, vamos para o 345. Vou voltar aqui para o Roberto. Ele tem uma dívida comigo. Eu de fato, sou o credor dele. De fato, ele tem uma dívida comigo. Isso não me autoriza a ir à casa dele, arrebentar a porta, chegar lá e levar a televisão, levar a geladeira, levar um dinheiro que ele tenha. Não. Existe um meio próprio, existe um canal próprio, existe um instrumento processual próprio para que eu faça a cobrança desse valor. Uma ação de execução, uma ação monitória, uma ação ordinária de cobrança. Eu não posso pé na porta e entrar. Eu não posso substituir, obviamente, o Estado em relação a isso. Claro que o legislador, no final aí, ele é muito sábio no 345, porque ele fala, salvo quando a lei o permite. São casos até que nós já conversamos aqui. Aquele caso de legítima defesa, caso de estado de necessidade, o caso, por exemplo, o direito civil diz, Sara, que eu posso reter as bagagens num hotel se aquele hóspede não pagar. Mas aí o direito civil está dizendo que você pode fazer isso. Então não haveria crime, tá? Então a ideia aqui é que no 345 e no 346 eu estou de alguma maneira substituindo o Estado e exercendo a justiça por meio próprio. Não posso efetivamente fazer isso. Diga, Roberto. Professor,
Aí do 346, no final do caput, ele fala que a coisa tem que estar em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, é isso? Isso. Ou seja, se o cara pegou meu carro e levou para casa... Aí você vai cair no 345. Porque aí você escapa do 346, mas você cairia no 345. Então, se ele tomou o seu carro e levou para casa, isso não te autoriza a dar um pé na porta e pegar o carro. Você tem que buscar o Estado. E se você fizer isso por meio próprio, você estaria no 345. O que ele quer evitar aqui é exatamente essa pessoalização da justiça. Nós temos um sistema de justiça. Ah, mas a justiça não funciona. Ah, mas a justiça é ineficaz. A justiça é lenta. A justiça é cara. Tudo bem. Mas se eu abandonar esse conceito de justiça e cada um resolver por meio próprio agir como e bem entender, a gente volta para aquele estado anterior de caos, onde cada um promoveria aí a sua justiça da forma que quisesse, da maneira que quisesse, na intensidade efetivamente que quisesse. É exatamente isso que todo o sistema judicial ele quer evitar, e especialmente com essa tipificação. É por isso que, muitas vezes, o que a gente vai ter aí em relação a esse determinado caso é a indicação de que é um artigo que vem ao processo como tese de defesa. Porque eu vou dizer, não, eu não pratiquei roubo, não. Eu não pratiquei violação de domicílio, não. Eu pratiquei o 345. Então, é muito comum que a defesa traga isso como uma forma própria em relação à desconstrução da acusação. Olha, estão me acusando aí de furto, estão me acusando aí de violação de domicílio, mas não, né? Eu não estou efetivamente subtraindo algo de alguém, eu estou resgatando algo que é meu. Tudo bem, pratiquei um crime do 345, mas não pratiquei um crime mais grave. É por isso que efetivamente é extremamente comum que a defesa traga esse tipo de tese. Dúvidas? Eu vou só fazer aqui a chamada. Eu queria só voltar rapidinho a falar um pouquinho para os que chegaram depois. Na quinta-feira próxima, nós faremos uma revisão, tá certo? Na quinta-feira que vem, depois de amanhã, nós faremos uma revisão. Na semana que vem, temos a prova, né? O que é que vai acontecer? Nós não temos aula aqui na sala, eu não vou abrir essa sala, porque eu quero que vocês se dediquem só à prova. Na terça-feira da semana que vem, ou seja, de hoje a uma semana, a primeira chamada, e na quinta-feira, a segunda chamada. Você entra, baixa lá a prova, responde a prova, salva a prova em PDF, né? Já estou fazendo a chamada, Fátima, fique tranquila. Salva a prova em PDF e pelo mesmo AVA você devolve a prova, tá bom? A prova vai estar disponível a partir do horário da aula, a partir das 7h30, e vocês terão até 3 horas, portanto, de 7h30 às 10h30, para realizar a prova, responder a prova e enviá-la para mim. Pode perguntar, Caroline. Não, é só para tirar uma dúvida. Gente, esqueci, desculpa, deu um branco aqui. Desculpa, professor, depois eu... Nada, depois responde. Queridos, então, eu não vou abrir a sala, mas eu vou estar muito atento tanto ao Uniformline quanto ao nosso grupo de WhatsApp. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham na prova, vocês me reportem por lá. Não se aflinjam caso na hora do iniciozinho ali, 7h30, o AVA esteja muito congestionado. Isso é relativamente normal, porque são muitas turmas naquele momento ali fazendo a prova, mas é algo que passa rápido, e exatamente pensando nisso, eu já estendi aí até 10h30 para vocês entregarem a prova, é tempo mais do que suficiente para fazer a prova com tranquilidade e enviá-la, tá? Pois não, Roberto?
Professor, eu ia perguntar algo relacionado a isso que o senhor acabou de falar. 3 horas de prova é porque a prova é muito pesada? Não. A prova é moleza, bem facinha. Estou até com vergonha de vocês, tão fácil que ela tá. É mais para vocês terem, porque eu sei que o sistema, às vezes, né, são várias turmas ali acessando naquele mesmo horário para fazer a prova. Então, às vezes, o sistema dá uma pesadazinha. E aí eu prefiro estender aí o período para que você possa ter maior tranquilidade de baixar a prova e de efetivamente respondê-la e enviar, tá? Deixa eu só ver aqui as dúvidas de vocês. Não, Andresa, semana que vem a gente não tem aula, tá certo? Ou seja, se você fez a primeira chamada, na quinta-feira você está liberado. A gente só volta na semana seguinte. Eu não vou nem abrir a sala nem na terça, nem na quinta. Exato, 7h30 já está liberado. Repito, eu deixei até 10h30, mas não significa dizer que você precise usar às 3 horas. Vai depender, obviamente, da sua forma. Mas na quinta-feira, depois de amanhã, repito, a gente vai fazer uma revisão com as dúvidas de vocês. Eu vou abrir o AVA, quero mostrar para vocês onde é que está lá a prova, quero mostrar como é que salva em PDF, tudo isso, para que na semana que vem a gente tenha aí toda a tranquilidade para fazer a prova, tá bom? Não se estressem com isso não, porque não vale a pena não, tá bom? Queridos, uma boa terça-feira para vocês. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, tá bom? Um beijo grande e até lá.